Glória a Deus, eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo de Formosa. É com imensa alegria que eu agradeço a Deus pela ilustre oportunidade. Também agradeço a pastora presidente, a nossa pastora Loide, o pastor Gideon Júnior e o pastor Arnor, que tem nos ajudado, nos apoiado muito e nos dado a oportunidade de poder ajudar nesse projeto maravilhoso que está profundamente, edificando a nossa vida. E hoje nós iremos estudar o capítulo 21 do livro de Deuteronômio, capítulo este que trata da lei do inquérito no tocante ao assassinato de um homem cuja autoria seja desconhecida. Também fala da lei do casamento com mulheres tomadas cativas, da lei do direito à primogenitura, da pena de morte para os filhos rebeldes e também sobre a lei de um homem pendurado no madeiro. Aqui o versículo 1 do capítulo 21, versículo 1 e 2 dizem assim: quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar um morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Irmãos, os versículos 1 e 2 mostram o quanto uma vida é preciosa aos olhos de Deus. Diante de Deus, nenhum sangue derramado deve ficar impune. E esta lei se aplica ao caso de um corpo encontrado num campo sem que se saiba da sua autoria e materialidade, No livro de Números, no capítulo 35, versículo 33, o Senhor disse ao povo de Israel que o sangue derramado profana a terra e que a pena para o crime de assassinato seria a morte do homicida para que a terra ficasse livre de contaminação. E aqui o Senhor estabelece uma ordem para que, após exaustivas buscas pelo homicida, caso esse não seja encontrado, os juízes e os anciãos da cidade mais próxima devem presidir o inquérito público, a fim de determinar a cidade mais próxima de onde o assassinato ocorreu, na tentativa de descobrir o homicida, para também evitar que os parentes saíssem em busca de vingança e cometessem novas atrocidades e contaminassem ainda mais a terra, Lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 6, diz que quem derramar o sangue de um homem, pelo homem o seu sangue será derramado, e o derramamento de sangue era visto como um ultraje, um desrespeito ao sexto mandamento da lei de Deus, que diz não matarás. E o culpado deveria ser morto em lugar da vida que ele mesmo tirou, mas como esse não se acusou e nem foi encontrado por nenhuma testemunha, a distância entre as cidades mais próximas do morto caído no campo deveriam ser medidas e investigadas para determinar de onde seria o criminoso. Aqui os versículos 3 e 4 dizem: e na cidade mais próxima ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado, não tenha puxado com o jugo, e os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero que nunca foi lavrado nem semeado, e ali, naquele vale, degolarão a novilha, Aqui nós entendemos que o autor do crime não confessou a sua culpa e que não houve testemunhas em nenhuma das cidades que pudessem acusá-lo, e quando o assassino não era descoberto, Deus exigia a expiação, pelo crime que havia ocorrido. Um inocente deveria morrer em lugar do homicida para que as cidades mais próximas de onde o fato aconteceu não sofresse a punição divina, E sendo assim, uma novilha sem defeito algum, cuidadosamente escolhida da manada e que nunca tivesse puxado o jugo, nem tivesse realizado qualquer trabalho servil no campo, deveria morrer em lugar do transgressor para alcançar o perdão das cidades mais próximas de onde o fato aconteceu. E a gente lembra muito bem isso lá em João capítulo 11, versículo 50, quando Caifás dizia que convém que um único homem morra para que não pereça toda a nação. Nesse caso aqui não se trata de um homem, mas se trata de uma novilha representando um homem culpado para que toda a nação não fosse culpada por causa de uma única pessoa. E
a novilha inocente seria levada pelos anciãos das cidades próximas do morto e deveria ser degolada em um vale áspero, sem plantio, sem cultivo, onde havia um riacho de águas correntes, e ali seu sangue seria derramado e levado pelas águas perenes para fazer propiciação por todos os moradores das cidades próximas do assassinato, pois a culpa pelo assassinato indeterminado recaiu sobre todo o povo, né? É a teoria da imputação coletiva, né? Um pecou, logo todos pecaram, né? E aqui, então, o versículo 5 diz assim: então se achegarão os sacerdotes, filho de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pela sua palavra se decidirá toda a demanda e todo o ferimento. Irmãos, os sacerdotes levitas, descendentes do sumo sacerdote Arão, seriam aqui as autoridades espirituais encarregadas por Deus de ministrar no tabernáculo e também de pronunciar as bênçãos divinas sobre toda a nação. E nesse caso aqui, eles se chegariam ao vale da decisão, ao vale áspero, onde a novilha seria degolada, e eles serviriam como árbitros para que, através de sua palavra, se decidisse toda a demanda do crime averiguado, né? E os versículos 6 e 7 dizem assim: e todos os anciãos da mesma cidade mais próxima ao morto colocarão as suas mãos, lavarão as suas mãos sobre a cabeça da novilha degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não o viram. Aqui os versículos 6 e 7 presumem que todos os anciãos das cidades mais próximas do assassinato envidaram todos os esforços na tentativa de localizar o homicida, o transgressor, para puni-lo, né, para vingar o sangue que ele derramou injustamente. Porém, eles não lograram êxito, né? E agora, representando cada morador culpado, os anciãos das cidades mais próximas de onde o fato aconteceu, em um ato simbólico de inocência, eles lavariam as mãos sobre a novilha degolada no vale, e em sinal de protesto, no qual todos afirmariam que não são culpados ou que não eram culpados do sangue e que não viram quem cometeu tamanha atrocidade. E o ato de lavar as mãos se tornaria uma espécie de ritual de absolvição, e quando alguém não compactuava com o crime ou com algo que seria prejudicial ao seu semelhante, a testemunha lavava as mãos numa bacia ou em águas correntes, declarando a sua inocência e a sua completa isenção de qualquer responsabilidade. Davi dizia no Salmo 26, versículo 6, Senhor, eu lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei ao redor do teu altar, né? Pilatos, lá em Mateus capítulo 27, versículo 24, pediu uma bacia com água e lavou as mãos, dizendo ao povo de Israel: eu estou inocente do sangue desse justo. E assim ele transferiu ao povo toda a responsabilidade quando ele, como governador, né, deu o veredito para condenar Jesus à morte por crucificação. Os versículos 8 e 9 dizem assim: sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgatastes, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Os versículos 8 e 9, irmãos, nos mostram que o ato de lavar as mãos sobre a novilha deveria ser acompanhado de uma oração de súplica, de intercessão, suplicando o favor de Deus para que a responsabilidade do homicídio fosse retirada da conta do povo e recaísse sobre a novilha, que nesse contexto aqui representa Cristo, aquele inocente que teve que pagar pela culpa, né, de todos os transgressores, e assim o sangue seria definitivamente expiado e a nação encontraria o perdão de Deus.
Temos aqui a figura da morte expiatória de Cristo, um justo morrendo em lugar do pecador, para alcançar o favor divino, para alcançar a propiciação de Deus em favor do pecador e impedir que a humanidade inteira pagasse pelo crime de um único transgressor, na figura do primeiro homem que pecou no Jardim do Éden, que nesse caso é Adão, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, na carta de Romanos, que todos os homens pecaram igualmente, mesmo não tendo pecado contra Deus, à semelhança do pecado de Adão, mas eles receberam, de certa forma, essa responsabilidade pelo pecado, mesmo não tendo cometido diretamente. Aqui no versículo 10 diz: quando saíres da peleja contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, versículos 11, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois chegarás a ela, e tu serás teu marido, e ela será tua mulher. E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois tu a tens humilhado. Aqui os versículos 10 até ao versículo 14, nós vemos a autorização de Deus, irmãos, para que no caso de guerra contra povos que não fossem da terra de Canaã, e os soldados israelitas fizessem prisioneiros, no caso de algum deles se afeiçoassem de uma mulher entre os cativos, que fosse uma mulher bela, formosa à vista, este soldado a poderia tomar como esposa, desde que ele cumprisse alguns requisitos estabelecidos pelo próprio Deus, dentre os quais seria permitir que ela rapasse a sua cabeça, cortasse as unhas, despisse o vestido do seu cativeiro e se assentasse na sua casa e guardasse o luto, chorando pelos seus pais durante um mês inteiro, e só depois de cumpridas todas essas exigências é que o homem a poderia fazer subir ao seu leito e consumar a união com ela. Os estudiosos dizem que no Oriente Médio o ato de rapar a cabeça, cortar as unhas e o despojar das velhas vestes, além de ser uma clara manifestação de luto, era também um sinal de que a mulher cativa estaria renunciando à sua vida passada e aos seus deuses e declarando a sua fé e a sua obediência ao Deus de Israel. De acordo com os costumes de Israel, um senhor tinha o direito de tomar uma escrava por mulher, caso se afeiçoasse por ela, como despojo de guerra, mas ele deveria esperar 30 dias para consumar o casamento como um sinal de respeito a essa mulher. E isso seria feito para que a mulher pudesse acalmar a dor da separação familiar, se submeter à sua nova condição de vida e se adaptar à religião daquele homem que havia tomado como despojo de guerra. E era também o tempo necessário para que o seu senhor pudesse testar os sentimentos dele para com ela, se ele a amaria de verdade ou não, ou se apenas seria apenas uma atração pela sua beleza física, né? E se durante esse período ele se tornasse indiferente para com essa mulher e percebesse que não amava o suficiente para ficar com ela, se casar com ela, ele não poderia subjugá-la, tratá-la como escrava dentro de casa, encerrá-la ao desprezo, mas ele deveria deixá-la ir livremente para onde ela quisesse e que ela refizesse a sua vida com quem quer que fosse, sem difamá-la publicamente ou proibir que ela casasse novamente, pois ele, como Deus disse, a desonrou, né? Deus entendia que o ato de seu senhor lhe propor casamento e depois rejeitá-la no final de um mês era humilhante o suficiente para justificar a sua liberdade. E também, se a mulher não se adaptasse à fé, se não se adaptasse aos costumes de Israel, Deus não obrigava que um israelita permanecesse casado com uma estrangeira, se caso ela não lhe agradasse e se ela não quisesse servir ao Deus de Israel. Dos versículos 15 até o versículo 17, nós temos aqui a figura
negligência, às vezes, de um pai que tinha duas mulheres e que geralmente, às vezes, podia ser pretensioso, dar o direito de primogenitura ao filho da mulher amada, embora fosse mais novo, e desprezasse o primeiro filho da sua força, né, da mulher a quem ele desprezava. Então aqui diz, quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem odeia, né, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, ele não poderá dar a primogenitura ao filho da mulher amada, preferindo-a ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto ele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Aqui dos versículos 15 a 17, vemos a lei do primogênito, e em Israel, irmãos, o filho mais velho, ele detinha o direito à dupla porção da herança do pai, o que pressupunha também o direito à sucessão e ao exercício da autoridade do pai sobre os demais irmãos. O filho mais velho era considerado as primícias da juventude do homem, era o primeiro sinal de força do seu pai, por isso era digno de dupla honra. E aqui vemos que a ordem de Deus era para que, se o homem tivesse duas esposas, embora Deus não apanhasse a bigamia, né, ele tivesse duas esposas, uma a quem amava e outra a quem odiava, e ambas lhe dessem filhos, ele não poderia desprezar o filho da mulher aborrecida e dar o direito da primogenitura ao filho da mulher amada, prejudicando o direito do legítimo primogênito. Desprezar aqui traz o mesmo sentido de que Jacó preferiu Raquel a Lia, né? Sendo assim, o que prevalecia na sucessão era a ordem do nascimento e não o favoritismo do pai, embora às vezes isso fosse raramente mudado com a aprovação divina para fins espirituais, como também no caso de Jacó e no caso de Salomão. Aqui nós temos a lei no tocante ao filho rebelde, do versículo 18 até o versículo 21, quando diz assim: quando alguém vir um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, castigando eles, não lhes der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos daquela cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Irmãos, dos versículos 18 ao 21, vemos o Senhor autorizar a morte do filho rebelde aos seus pais, quando não mais for possível recuperá-lo após diversas tentativas de submetê-lo à devida obediência. Pois rebelar-se contra os seus pais é também uma rebeldia explícita ao quinto mandamento da lei de Deus, que diz que o filho deve honrar o seu pai e a sua mãe, e Paulo disse que esse é o primeiro mandamento com promessa, e que honrá-los e obedecê-los o Senhor, os filhos seriam também recompensados com uma vida longeva, abençoada e duradoura, né? Mas atualmente nós vemos muitos filhos rejeitarem a disciplina e os conselhos de seus pais e acabam sofrendo sérias consequências e até mesmo perdendo a vida antes de atingir a maioridade. Aqui, pelo contexto da lei, se o filho fosse um rebelde contumaz, preguiçoso, comilão e entregue à bebedice, seus pais deveriam adverti-lo, e caso não lhes desse ouvido, ele deveria ser levado aos anciãos da cidade para que recebesse a pena de morte, morte por apedrejamento. Mas será que os pais do tempo da lei cumpriam esse mandamento? Teriam eles coragem de entregar seus filhos à morte por causa da desobediência e da insubordinação? Outra pergunta também que eu faço é: mas até que o filho chegasse a esse ponto, será que não houve negligência dos pais em corrigi-lo no tempo certo?
Ainda hoje, muitos pais confundem amor com excesso de liberdade e ausência de punição. Acham que disciplinar o filho quando erra é falta de amor e deixam seu filho entregue à sua própria vontade, sendo o senhor de si mesmo, até que de todo se corrompa e não haja mais solução para ele, a não ser entregá-lo às autoridades para que o Estado decida o que ele não conseguiu decidir pelo seu filho. E a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, instrui a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Provérbios capítulo 23, versículo 13 e 14 também diz, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu lhe fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Sendo assim, irmãos, quem não disciplina seu filho desobediente, também está em desobediência para com Deus. E dos versículos 22 e 23, nós temos aqui que quando alguém houver pecado digno de juízo de morte e for morto e pendurado num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente deverá ser enterrado no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Irmãos, os versos 22 e 23 tratam da proibição de expor no madeiro um homem executado por mais de 12 horas. O criminoso punido com pena de morte por apedrejamento era exposto à execração pública e, após a morte, ele era geralmente preso a uma árvore ou estaca para servir de exemplo às demais pessoas, para que elas temessem ao Senhor e praticassem a justiça. Mas o corpo do executado deveria ser sepultado antes do anoitecer para evitar a contaminação da terra e para evitar que sua exposição prolongada atraísse demasiada atenção ao crime e ao criminoso. E segundo a Bíblia, ter o corpo pendurado no madeiro era sinônimo de maldição e desprezo divino. E Paulo cita essa passagem lá em Gálatas 3,13, referindo-se à morte de Cristo, que mesmo sendo justo e inocente, bendito de Deus, ele por nossa causa se fez maldição. E o fato de o corpo não ser exposto no madeiro durante a noite seria uma ordem divina, pois no futuro, quando o Messias fosse crucificado, seu corpo também não deveria ficar após as 18 horas exposto no madeiro, e ele não poderia, portanto, ver a corrupção, o apodrecimento, a decomposição do seu corpo, para que se cumprir o que está escrito no Salmo 16, verso 10, dizendo, não permitirás que o teu santo sofra a corrupção, em outras palavras, não permitirá que o corpo do Messias sofresse decomposição. Então, finalizo aqui a minha participação, agradeço aos irmãos que nos ouvem neste momento e fiquem todos com a paz do Senhor.